Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Programação. Professor, hoje não era para ser remota, mas a professora de matemática discreta falou: galera, não vou dar aula hoje, vou ter que dar aula outro dia e tal. E aconteceu, né, pessoal? Por que ir para o fã só por causa da aula do professor Moisés? Não faz sentido isso, professor. Eu vou morrer só por causa da sua aula. Então, a gente está aqui gravando mais uma aula. Está acontecendo ao vivo. Vocês já perceberam que eu não edito. Não tem nada de editar aqui. É tudo direto. Sai da gravação, vai direto para a internet. Aqui a parada é ao vivo. Então vamos lá. Segunda-feira nós comemos uma feijoada insana. Porque a gente tava vendo vetores, ele leva e o professor do nada, pá, largou uma ordenação na nossa frente. A gente nem entendeu o que aconteceu. Já tinha um vetor ordenado. Então, e o professor só mostrou esse negócio de procurar o menor número, trocar o cara de lugar, e andar no vetor, e com isso aí fez uma ordenação. Que loucura é essa? Calma, galera, respira fundo. A vida é assim, cara. Com coisa pequenininha a gente faz coisa grande. Qual o ponto da aula de hoje, então? Hoje a gente vai continuar brincando de vetores. Só que a gente vai fazer hoje uma coisa que já está próximo do dia a dia de vocês. A ordenação talvez seja um negócio agora. Hoje a gente vai brincar de álgebra linear. Cara, olha que delícia. Professor, essa é a disciplina que eu adoro, cara. É a disciplina mais legal de todas, é álgebra linear. Meu sonho é programar com computação gráfica e tal. Cara, tu tá no lugar certo, cara. A gente vai fazer agora hoje a nossa biblioteca de vetor, computação gráfica e tal. Vai ser muito legal, galera. Muito legal. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. Você sabe que eu sempre começo o meu código aproveitando o código anterior que estava funcionando. Muito bom, professor. Por quê? Porque aí a gente sai de coisa que já está funcionando para o que está funcionando. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu criei uma pastinha aqui. Na minha pasta aqui do Golang. Lá vai aparecer uma pasta nova para vocês lá no GitHub, chamado Linear Álgebra lá no nosso. Aí aqui tem uma pasta chamada Álgebra Vector. As operações de vetor. Porque depois a gente vai ter a álgebra matrix de matrizes. Vai ser bem legal. E a gente vai começar aqui uma biblioteca de operações de álgebra linear. E aí eu vou devagarzinho com vocês, porque assim a gente vai lembrando as operações que a gente está fazendo, saindo da mais simples para indo para a mais complexa, tá? E a gente vai vendo como é que a gente implementa essas coisas na linguagem Go. Lembrando importante, né? Está aberta lá no CodeBench. Estão abertas, na verdade, as duas listinhas, né? A lista do neném doente e a da atividade da sexta-feira. Tá? Fica aberta até amanhã, às 22 horas. Então dá tempo de fazer aí quem não fez tal. A semana que vem, pessoal, a gente vai fazer uma avaliação. Eu não sei se vai ser na quarta. Estou pensando ainda aí. Não sei se eu vou deixar ela vários dias aberta. A gente vai fazer uma avaliação. Por que eu não vou dizer prova? Porque eu vou avaliar o que vocês sabem. Então, assim, é uma coisa para avaliar. Eu quero entender como é que vocês estão. Tá? Eu vou botar algumas questões. Rafael, as duas valem ponto que eu vou adicionar nessa prova aí, cara, que eu entreguei para vocês, essa coisa linda que vocês viram aí na semana, no início da semana, que vocês já começaram a semana com moral elevada, né? Então vamos devagar, né? Vai ser adicionado aí. Então o que eu estou pensando? Pelos meus cálculos, vale mais a pena transformar aquele 6 em nota 10, fazer uma regra de 3 e jogar ele para 10 e adicionar como ponto extra nos 10, entendeu? Tô achando que vai ajudar mais, entendeu? Do que tentar fazer qualquer outra coisa diferente disso. Vamos lá, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar essa parte aqui do primo, que a gente já brincou muito de primo. Olha aí, pessoal, vamos começar aqui de boas. O imprime vetor eu vou manter, porque a gente vai usar, claro. Vou manter o inicializa vetor, o randômico, o troca. O selection sort é o único cara que eu não vou precisar usar aqui, tá? Eu vou apagar daqui.
Lembra, isso aqui é um arquivo novo. O selection sort, o selection.go está lá no arquivo que a gente trabalhou na segunda-feira, tá? O primo.go, vou deixar aqui que eu acho que eu vou usar uma coisinha dele daqui a pouquinho, tá? E tá aqui o inicia vetor shuffle, que a gente gostou pra caramba dele, é muito legal, tá? Eu tô pensando em a gente fazer uma inicialização de vetor aqui diferente, tá? Uma próxima inicialização de vetor. Que inicialização de vetor é essa? Daqui a pouco a gente vai testar ela, tá? Vai ser a inicialização de vetor manual. Tipo, a gente diz, ó, eu quero inicializar, digitar cada pedacinho do vetor que a gente queira, tá? Ou a gente pode fazer um negócio mais legal, que é aquela de inicializar logo sempre, sem usar um método de inserção, a gente insere com a coisa na mão. Mas vocês viram na aula passada o shuffle, né, que é bem legal. Você cria o vetor, ele coloca sem estar desordenado. Só que o inicia shuffle a gente pode fazer ele melhor. Como é que a gente pode fazer ele melhor? A gente está colocando aqui sempre os valores de 0 até alguma coisa. A gente pode depois definir o intervalo que a gente quer, pô. É bem mais fácil, tá? Então dá para fazer muita coisa aqui. Se fosse orientado objeto, eu faria aqui sobrecarga de método. A gente faria várias versões desse cara aqui. Mas não é o caso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa biblioteca. Por que aqui eu não vou gastar tanto tempo fazendo modelagem? Pô, ainda tem gente que está entrando com e-mail que não é do Icomp. Galera, entrem com o e-mail do Icomp, não entrem com e-mail pessoal, pessoal. Tá? Evitem entrar, usem, passem sempre a usar o e-mail do Icomp para entrar nas aulas, fazer as coisas e tal. Evitem usar os e-mails pessoais, tá bom? É importante não usar o e-mail pessoal aqui dentro do Icomp e tal, porque vocês vão perder alguma coisa na hora que eu vou puxar a presença de vocês, vai aparecer o e-mail de vocês aí, então eu não vou conseguir identificar se está usando e-mail pessoal, se não for as coisas bonitinho, tá? Então, se possível, use o e-mail do Icomp sempre, se acostumem já, tá legal? Vamos nessa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Então a gente vai começar uma biblioteca de álgebra linear. Eu acho que então se você pegar assim, as operações de vetores básicas, se eu chegar aqui assim, ó, operações básicas de vetores em álgebra. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é perfeito, ó. Pô, tá aqui. Operação de álgebra vetorial, algumas operações básicas de álgebra realizadas geometricamente sem tomar nenhum sistema de coordenadas. Essas diversas operações podem ser adição, subtração, multiplicação por um escalar. Então, vamos começar a fazer esse cara aqui. Então, como é que funciona? A gente vai fazer a primeira coisa que a gente vai fazer é a multiplicação por um escalar. Então, bora pegar aqui uma função que a gente possa começar. Eu sempre dou a dica. Pega sempre uma função que imprime, que inicializa, alguma coisa do tipo aí. Esse é o cara que é o mais, assim, é o cara que percorre o vetor. O cara que percorre o vetor ele é o básico para fazer qualquer algoritmo de vetor, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer o nosso método agora. O método multiplica ou soma por um escalar, tá? Então como é que vai ser esse cara aqui? Ele vai continuar recebendo o vetor, só que agora a gente vai colocar aqui, ó, um valor int. E esse cara aqui eu vou chamar de soma com escalar. Então a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente recebe esses dois caras, um valor e um vetor, e a gente vai somar aquele inteiro em cada elemento do vetor. Eu acho que isso aí não é ciência matemática infinita de quântico, não, né? Tá tranquilo, né? O que tem que acontecer. Por que eu não vou trabalhar com modelagem agora do algoritmo? Porque vocês já viram isso na disciplina. Então vocês já sabem conceitualmente o que acontece. Agora a gente vai só transformar isso no algoritmo. Então, o que a gente já consegue pensar no algoritmo nessa hora? Se eu tenho que somar cada elemento do vetor, tu vai pegar com aquele cara, vai somar e vai pegar aquela soma e põe de novo no lugar daquele cara, tá? Então, o que a gente espera que aconteça? A gente vai pegar esse cara aqui, ó. Então, tem o meu contador, tem um valor, esse valor aqui, esse valor que está aqui. Então, eu não preciso mais colocar ele, porque é o valor que eu vou receber, tá?
Então o que acontece aqui? Bem, eu vou pegar o valor, vou iterar pelo tamanho do vetor, vai começar de zero, que eu quero todas as casas. Quem é que vai colocar no vetor.conte? Vetor.conte, valor, aí como esse aqui é o soma, com aquele valor. Então você vai pegar o valor, soma com a casa do vetor naquela posição e põe naquela mesma casa. Fez isso, terminou. Professor, tu tá brincando, professor. É só isso aqui? Pô, cara, não precisa ser mais complicado que isso não. Lá vai. E qual é o próximo que você vai fazer agora? Bem, já que a soma é desse jeito aí, vamos fazer a subtração, pô. E eu vou fazer também a multiplicação, cara. Subtração com escalar, subtração por escalar, né? Multiplica com escalar, por, sei lá, com, por, sei lá. Soma, subtração e multiplica. Então a única diferença que vai ser isso aqui, ó. Só que aí o ponto aqui engraçado, né? Como subtração faz sentido em alguns pontos, então você vai pegar esse cara. Aqui não vai poder ser desse jeito que está aqui, não. É menos o valor. Tá? Senão vai ficar errado. Esse cara aqui é multiplicar. Pronto. Olha aí como é que eu fiz rapidinho uma mini biblioteca já de operações. Tá? Como é que vai acontecer aqui agora? Bem, o selection sort vai sair daqui. Eu vou pegar um desse aqui, o soma com escalar. Soma com escalar. Vou passar aqui 3 e vou passar os números teste. Legal, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vamos dar um clear. Go, run. Aí eu vou colocar aqui o meu... Opa. Álgebra linear, né? Então go, run, álgebra. Digita o tamanho do vetor. Vai ser o tamanho 5, pequenininho. Tá, vamos ver o que eu vou ter que fazer aqui agora. 5. Ele inicializou, só que eu esqueci de imprimir, mas já dá pra ver como eu inicializei de 0 a 5, né? E já tem números aqui acima que você vê que já foi somado, né? Então, com 3 aí. Então vamos rodar de novo aqui. 5. Olha aí, ó. Somou com 2, todo mundo está somado com 5, ó. Pá, pá, tudo bonitinho. Então eu vou fazer agora aqui. Soma com escalar. Eu vou repetir esse cara aqui 3 vezes aqui pra gente ficar de boas. Só que esse cara aqui vai ser o subtrai, subtração com escalar e o multiplica. Acho que é subtrai, né? Subtrai. Soma, subtrai e multiplica. Tá. Ficou melhor. Subtrai com escalar. Eu vou colocar aqui o 3 e o multiplica por escalar, vou colocar 4. Então, vamos ver agora a parada rodando. 5. Tá aí, ó. Somou com 3. Viu aqui. Subtraiu com 3, voltou para o original. Multiplica por 4. Já está começando a rolar a álgebra linear aí, professor. Está começando. As operações básicas com escalares. Já fizemos aí e tal. Lembrando, a gente saiu daquela biblioteca básica de operações que a gente fez na segunda-feira, que foi imprimir o vetor, inicializar o vetor. E a gente fez inicialização randômica e inicialização ordenada, mas assim, aí com shuffle e tal, para ficar um negócio bacana. E a gente tem inicialização com o próprio vetor. Você passa um valor que você quer e inicializa o vetor com aquele valor todinho em todas as casas. Tá? Vamos começar mais aqui, cara. Operações com vetores. Brasil Escola. Eu gosto desse cara aqui, cara. Vamos lá. Tá. Vetor em meia direção. Conceito no modo da soma. Opa, adição com perpendiculares, com oblíquos. Bora fazer esse cara aqui, brother. Olha, vocês estão acostumados a fazer isso aqui todo dia, né? Vamos calcular, cara. Deixa eu ver aqui. Tá aí, beleza. Subtração.
Vamos lá, teorema de Pitágoras sobre vetores oblíquos. Não, vamos fazer uma coisa mais simples, não vai só vetor, cara. Bora fazer, porque eu quero manipular vetor, não quero manipular número aqui especificamente. Mas isso aqui é bem legal a gente fazer depois. Eu quero fazer aqui agora qual, cara? Ah, não, eu quero fazer a norma. Não, vamos lá, vamos fazer o produto interno, cara. Deixa eu ver aqui. Álgebra linear, tá aqui, garoto. Isso aqui tá uma maravilha, olha. Beleza. Produto interno. Quero fazer. Professor, essa aula aqui eu adorei quando vi no curso de álgebra linear, professor. Talvez seja a melhor aula do mundo. Bora fazer essa aqui, olha. Vamos fazer o produto interno de dois vetores, cara. Porra, professor, agora. Nossa senhora, hein? Vamos lá? A gente vai fazer esse cara aqui, ó. Delicioso. Produto interno ou escalar. Significa, o resultado desse cara vira um número. Pô, professor, então, o que o produto interno de dois vetores, como é que ele opera, professor? Ele recebe dois vetores e ele retorna um número escalado dentro daquele cara. Então, bora fazer o seguinte, vamos combinar aqui porque a gente está, eu estou mais interessado em vocês aprenderem a manipular o vetor do que nos valores internos, alguma coisa do meio. Então, para assumir algumas coisas, a gente vai assumir o quê? Que os nossos vetores vão ser de números inteiros. Então a gente vai trabalhar só com inteiros na nossa biblioteca. Depois a gente faz uma biblioteca mais robusta, com números float e tal, não sei o que. Mas se vocês entenderem como ela vai operar com números inteiros, matematicamente vai ser a mesma coisa para números com ponto flutuante, números quebrados, etc. E tal. Então vamos lá. Depois a gente pode até calcular, né? Se é linearmente independente e tal, que vai ser delicioso, claro, tá? Mas vamos lá. Bora primeiro, então como é que a gente faz para fazer esse cara aí? Então vamos olhar aqui a definição. A definição do produto interno, ou do produto, aqui, o escalar, né, de dois vetores você vai multiplicar. Então, primeira coisa, os vetores têm que ter a mesma quantidade de dimensões. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, para multiplicar dois vetores, ambos têm que ter as mesmas dimensões. Então, se um tem 5, outro tem 5, outro tem 10. Então, tem que checar se os dois vetores têm a mesma quantidade de dimensões. Se isso aconteceu, pô, show de bola. O que você vai fazer? Você vai multiplicar cada elemento do vetor com a sua contraparte no outro vetor. O que significa? A casa 0 de um vetor com a casa 0 de um, a casa de 1 com 1, 2 com 2, até com n. É que o pessoal da matemática não tem muito esse negócio de começar com 0, a gente de computação tem. Então, ó, o elemento, a dimensão 1 da casa do x, a dimensão 1 da casa do y, com 2 até o n por n, tá? Então a gente vai fazer, então, o que a gente faz com cada uma dessas multiplicações? A gente soma, ó. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um somatório de um produto, ou de produtos. Então a gente vai fazer um somatório. A gente já aprendeu. Qual foi a primeira definição para falar para vocês que é um laço? Ele usa para implementar somatórios. Então a gente vai fazer um laço que vai ser o somatório par a par dos elementos dos vetores. E a gente vai pegar esse acumulado, esse somatório e depois devolve o resultado dele. Professor, não parece ser uma coisa muito complicada, né? Ah, não parece, cara. Então bora dar uma olhada lá? Vamos ver. Então a gente vai pegar aqui o nosso texto. A gente vai fazer agora um método aqui. Vou iniciar, vou pegar aqui o multiplica por escalar como base, tá? Como é que eu vou dar o nome para ele agora? O nome dele vai ser agora produto interno. Pô, legal, professor, produto interno. O que o produto interno devolve? Já sabe que ele devolve inteiro. Já era, professor, devolve inteiro. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É, isso mesmo, devolve inteiro, tá? Então, produto interno de um vetor vai devolver inteiro. O que ele vai fazer, então? Então, agora eu vou receber dois vetores. Dois vetores. Eu vou chamar de vetor A e outro vai ser o vetor B, pô. Tá bom?
Então vamos lá. Antes de a gente começar a multiplicar, fazer as coisas aqui. Primeira coisa que eu quero que eu vou salientar. Vamos primeiro focar em fazer a operação. Depois a gente faz as checagens. Então, primeira parte desse algoritmo. Eu vou assumir inicialmente que ambos os vetores que estão sendo passados para essa função vão ter o mesmo tamanho. Depois a gente faz o check se está rolando isso de verdade e tal. Não sei o quê. Mas eu vou assumir inicialmente que eu não vou checar. Eu vou assumir que a pessoa que passou sabia o que estava fazendo. Ai meu Deus, tomara. Então vamos lá, vamos assumir que ele está fazendo isso aí. Então o que acontece? Se ambos os vetores têm o mesmo tamanho, eu não preciso checar os dois. Então eu posso fazer o meu contador e até o tamanho só de um dos vetores. Tá? Acho que até aí está tranquilo. Agora eu vou ter que ter um var acumulador. Que vai ser um inteiro também, que a gente está acumulando produto de inteiros, então vai ser um inteiro. Legal? Como é que vai ser agora aqui? Bem, como o acumulador começa com 0, porque a gente está fazendo um somatório. O elemento neutro da multiplicação, um somatório, tá? Beleza. Vou fazer meu contador de 0 até o tamanho do vetor. Ah, bacana. O que eu vou fazer então? O acumulador, ele vai receber o quê? A gente já fez isso antes, galera. Não é ciência que vocês nunca viram. Vocês já viram esse cara várias vezes, tá? O vetor A na posição const vezes o vetor B na posição const. Se fica o seguinte, eu vou multiplicar o 0 com 0, guardo. Multiplico 1 com 1, soma. O 2 com 2, soma. No final eu vou somar. Eu vou fazer o somatório do produto par a par dos elementos nas suas posições correspondentes no vetor. Olhando aqui, ó. Pô, professor, acho que é exatamente isso que o senhor falou que o senhor ia fazer, tá acontecendo aí, cara. É isso aí, ó. É o produto interno do cara. Bora voltar lá, então. Então, o acumulador, o que eu tenho que fazer agora? Aí agora eu retorno, né? Return, o que você vai retornar? O acumulador, que ele é o produto interno. Então, a gente está fazendo o somatório de produtos. Tá? Olha o que está acontecendo aqui. Olha aí. Que delícia, professor. Que delícia, que delícia. Esse cara aqui, professor, o que você vai fazer? Deixa aí, cara. Vou fazer o seguinte, eu vou comentar, né? Vamos comentar primeiro. Vou comentar aqui, que esse cara aqui eu não vou usar agora, não. Por enquanto. Deixa aí só para não rolar muito. Eu vou ter que criar outro vetor, né, cara? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar agora, eu vou chamar o vetor A. Vetor A? Não, o vetor X, cara. Pô, vetor X. Beleza. E o vetor Y. Pô, professor, o senhor tá muito álgebra linear, hein? Demais, galera. Demais. Como é que é? Não tem que somar com o acumulador? Volta lá. É mesmo, cara. Ainda bem que vocês estão olhando, cara. Que delícia. Já pensou que azar do professor Moisés se os alunos não estivessem prestando atenção, cara? Muito bom, Rafael. Muito bom, Fernanda, cara. Acho que é muito legal, galera. Que azar seria se o professor Moisés não tivesse esses alunos valorosos da turma de P, cara. Acho que agora deu certo, hein? Acho que agora deu certo. Vamos lá, vetor X. Vamos lá. Quem que eu vou fazer agora aqui? Vetor X começa com esse cara. Eu também vou fazer, já que é uma variável só, pô, o vetor Y também. Olha aí. Vou inicializar ambos os vetores. Com números shuffle. Beleza. E vou imprimir ambos os vetores também para a gente ver a cara desses pilantras. Olha aí. Vamos lá. Antes de fazer qualquer coisa, né? Antes de fazer qualquer coisa.
Aí eu vou passar o produto interno aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui o vetor. Eu vou colocar aqui uma resposta aqui. Vá, resposta. Pronto. Produto interno de quem, professor? Do vetor x pelo vetor y. Temos alguma coisa. Temos alguma coisa. Temos alguma coisa. Vamos olhar aqui nesse cara. Vou ficar de olho nele. Entendeu? Bom que vocês não estão deixando eu passar um erro, porque aí já... Epa, Y maiúsculo. Cadê? Cadê? Muito... Qual eu tô falando, cara? Não preciso mais nem compilar, brother. Já rolou. Mudar o parâmetro? Vetor inteiro, produto interno. Será, cara? Vetor A? Por que tem que mudar o parâmetro, João? Que não tem que mudar não, cara. Tá de boas. Tá suave na nave. Vamos lá. Opa, não usado? Como assim, cara? Tô usando. Eu escrevi uma coisa diferente aqui. Rapaz, eu acho que esse meu comentário tá mais poderoso do que deveria. 90. Ele tá achando que eu não tô usando. Por que será? Será que ele não tá entendendo que esse negócio está acabando aqui, cara? Ah, entendi. É porque eu não imprimi, né, pô? Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gol tem os seus dias, né, cara? Gol tem os seus dias mesmo. Já tô gostando de ver. Agora. Vamos começar humilde. Tá aí. 2 vetores. Tamanho 5. Aleatórios. Tá? Vamos ver. 4 vezes 4 é 16. Mais 3 é 0, é 0. 2 mais 2 é 4. 16 e 4, 20. 20 mais 0 é 0. 20 mais 4, 3. 23, professor. Aparentemente esse negócio parece que funcionou, hein, professor? Calma, galera, a gente tem que testar. Não, esse aqui não precisa testar tanto não, porque é bem óbvio que não tem uma coisa muito diferente para acontecer, tá? Vetor de tamanho 4. Pequenininho. A gente vai testar, mas é o tamanho dos vetores aqui. Vamos lá. 1 mais 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 6. Mais 1, 7. Cara, aparentemente o nosso produto interno tá rolando. Está magicamente rolando, tal. Professor, pode acontecer de sair vetores insanos aí? Pode, sem querer, pode. A gente sabe disso, acontece. Não é raro, mas acontece com frequência. Então, assim, vamos ficar de olho, né? Vamos lá. Aqui nesse caso aqui a gente sabe que os vetores vão ter sempre o mesmo tamanho porque eu estou criando eles aqui com a mesma variável, tamanho vet. Isso garante uma certa tranquilidade que a parada não vai te cambar para o infinito. Tá? Mas o book a gente está testando com vetores de tamanhos diferentes. Tá? Mas olha uma coisa que é engraçada, para vocês terem noção. O método, lembra que eu falei para vocês que quando a gente usa vetores, a gente está usando uma estrutura grande, ele não é copiado. Tipo, quando eu chamo o produto interno, eu passo esses dois caras aqui. Na verdade, a linguagem Go está passando o endereço. Onde fica o vetor X na memória e onde fica o vetor Y na memória. Tá? Aqui são dois caras diferentes. Quando chega aqui, esses endereços vão ser colocados dentro dessa variável aqui. Então, o vetor A
vai apontar para o mesmo lugar que o vetor x estava aqui. O vetor b vai apontar para o mesmo lugar que o vetor y está. Então ambos vão estar, tipo, é como se fossem dois caras diferentes com o mesmo endereço. Mas isso permite uma coisa engraçada. Por exemplo, eu posso passar o mesmo cara 2 vezes e ninguém vai perceber. O cara lá em cima, no produto interno, ele não sabe que ele está trabalhando com 2 caras, que é o mesmo cara. Para ele tem 2 caras e tem o endereço desses 2 caras e vai trabalhar com esses 2 caras, mas ele não sabe que eles são o mesmo. Olha a doideira. Vou salvar aqui e vou executar. Se você fizer isso aqui, aí, obviamente ele está imprimindo 2 vetores, mas ele fez o produto interno desse cara com ele mesmo. É com ele mesmo, cara. Olha lá. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. 17 mais 9. 3 vezes 3 é 9. 17 9 é 26. Mais 0, 26. Mais 2. 2 vezes 2 é 4. 30. Olha aí. Ele fez o produto interno desse vetor com ele mesmo. Micael, não. Quando você usa tipos primitivos, ele copia o cara. Ele não passa o endereço, não. Ele copia, literalmente. É outro inteiro que vai estar lá naquele lugar, tá? Então, essa manipulação de endereço só acontece com quem não é tipo primitivo, tá? Professor, eu poderia fazer isso forçando. Não, professor, eu queria forçar a barra. Eu queria que fosse um tipo... você teria que botar ele dentro de uma estrutura, tá? Aí que a gente vai ver isso a partir da semana que vem. A gente vai ver os structs. São os caras que têm mais de tipos diferentes internamente dentro dele. Mas quando você trabalha com tipo primitivo, ele é copiado literalmente, tá? Isso é uma característica da linguagem de programação. Quando você usa um tipo maior, vetores, matrizes ou structs, aí você vai ver que você passa o endereço daquela estrutura. Você não trabalha com a estrutura. Então, como o número é um tipo primitivo, inteiro, float, não sei o que, então ele é copiado. Ele não é passada a referência para ele. Professor, isso aqui no Go, tá? Mas tipo em C, você poderia passar o ponteiro por inteiro. Aí você poderia literalmente passar a referência do número. Ah, eu quero só, eu quero que tu manipule esse númerozinho aqui aí dentro aí. Aí tu passa o endereço para ele. Mas isso é uma coisa da linguagem C e da linguagem C++. Isso não acontece aqui na linguagem Go, pelo que eu estou percebendo até o momento, tá? Então, isso até facilita para a gente não ficar pensando em tornar um negócio mais complexo do que ele precisa ser nesse momento do curso, tá? Então, bora brincar inicialmente pensando que os tipos primitivos são copiados e os tipos não primitivos, os tipos mais complexos, são passados por referência. Então, a gente usa o endereço do cara, tá? Professor, vamos continuar aqui, professor. A gente vê aqui as operações, tá? Soma, subtração, legal, multiplicação por um escalar. A gente fez o produto interno, gostei, aqui a gente fez o produto interno dos vetores, tal. Olha aí, o que acontece? Rede da reciclagem, a gente não vai fazer isso, obviamente, tal, papá. O que ele está fazendo aqui? Ah, ele tá trabalhando aqui com produto, não sei o quê. Pessoal, vamos trabalhar com matriz? Não, vamos trabalhar com matriz não. Vamos continuar com outras operações da álgebra linear. A gente fez o produto interno. Só que eu aprendi que a gente tem o produto interno, ele tem umas coisas interessantes, né? Vamos lá. Operação álgebra linear, produto interno, norma, vetores em álgebra. Bora lá, cara. Bora lá. Mundo da educação. Vamos ver. Olha aí, a gente fez o cara. Vamos lá, a gente trabalhou com o produto interno. Beleza, fizemos produto interno, tal, o momento do ponto. Aí o negócio que o cara fala assim, professor, mas eu queria saber, professor, o tamanho do meu vetor, cara, o tamanho do bichão. Como é que a gente faz? Calculo. Aí vocês aprenderam, professor, a gente aprendeu, cara, que a gente tem que calcular, entendeu? A norma dos vetores, cara. Como é que é? A norma de um vetor é o seu comprimento, cara. Olha aquilo, olha a loucura, cara. É o tamanho, cara. A gente, pô, ele tem bilhões de dimensões, mas eu quero saber o tamanho do cara, entendeu? Então, como é que a gente calcula a norma de um vetor? Eu vou dar uma dica para vocês, cara.
Bem fácil. Vamos calcular a norma. Eu vou colocar assim, ó, norma de vetores. Vou colocar assim, álgebra linear. Álgebra linear, norma de vetores em n dimensões. Pô, professor, isso tá começando a zoar com a gente, hein? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai aparecer aqui o que eu quero. Tá aqui, meu garoto. Olha aí, rapaz. A norma de um vetor. Olha o que ele é aqui. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo aqui. Entendeu? Bora ver de novo, devagar. Professor, só gosta dessas paradinhas matemáticas. Claro, cara, a gente é de computação, a gente tem que gostar disso, é a nossa área. Lembra aquilo que eu falei para vocês nas primeiras aulas? Isso aqui é que resolve problema, pessoal. Computação, programar, não resolve problema. O que resolve problema é matemática. Então, assim, a gente tem que aprender rápido como pensar matematicamente, como traduzir a matemática para algoritmos. Porque é ela que resolve o problema. Não é a computação. O computador ele é só uma calculadora, entendeu? Ele só faz cálculo, mas quem resolve o problema é a matemática. Então, a gente tem que ficar bem à vontade em ler essas coisas e entender o que elas significam, o que elas fazem, qual o objetivo delas, tá? Então, assim, por isso que eu gosto de falar, não se distanciem muito da matemática. Ainda mais no mundo da IA. Porque com o mundo da IA, o computador programar vai ser uma coisa meio que lesa, entendeu? O que vai valer a pena é você saber o que pedir, saber o que fazer com as coisas. E aí, pô, a matemática vai ficar mais importante ainda para vocês, tá? Então vamos ver um negócio engraçado aqui. Vocês estão percebendo? Olha lá, tá aqui, ó, esse aqui é o símbolozinho, você já aprendeu, né? Que esse símbolozinho aqui da norma, tá? Então, o que é a norma de um vetor? A norma de um vetor, ele já falou aqui, a distância dos dois vetores, né, tal, é esse símbolo aqui que vocês já viram que é o produto interno. Olha o que ele fez. Ele fez o produto interno do vetor com ele mesmo e passou a raiz quadrada no cara. Então o que a gente pode perceber? A norma de um vetor é a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo. Caramba, professor. Bora escrever isso em algoritmo. O senhor acabou de falar aqui que a gente tem que a norma, o tamanho de um vetor é o produto interno de um vetor com ele mesmo e a gente passa a raiz quadrada nele. Porque é isso aqui que está acontecendo mesmo, ó. Você pega cada uma das dimensões do vetor, eleva ao quadrado, soma, eleva ao quadrado, tá, né? Faz o produtório das dimensões elevado ao quadrado e no final passa a raiz quadrada nesse cara. Você está fazendo Pitágoras, claro. Claro, professor, claro. Fez o cara, tá aqui, ó. A gente tá vendo a definição. Então, olhando a definição da matemática agora, esse é o que eu gosto de falar. Essa é a hora que a gente da computação aparece. Porque qual é o objetivo da gente como desenvolvedores, né? A gente é a pessoa que sabe traduzir a matemática para a matemática do computador. A linguagem matemática, a linguagem coloquial para a linguagem de programação. Então, como é que a gente vai fazer aqui agora? Então, olha lá. Eu vou escrever aqui em alto nível. Como se fosse um pseudo-algoritmo. Norma. A norma, o que ela recebe como entrada? Ela só recebe como entrada um vetor. Ela não recebe dois. Ela recebe um vetor só como entrada. Concorda? E ela retorna um número como saída. Só que esse número como saída aqui, ó, vai ser um float 32. Por quê? É a raiz quadrada. Você já tem que adequar. Não vai ser mais um inteiro. Você vai passar uma raiz. Então vai ser um númerozinho que eventualmente vai ter parte fracionária. Tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Vamos dar enter aqui embaixo para a gente pensar. O que a gente acabou de ver que aconteceu aqui? Que a resposta que a gente quer, o que ela tem que receber? Ela tem que receber a raiz quadrada. Essa raiz quadrada, o que eu tenho que passar para ela como parâmetro? O produto interno do vetor com o vetor. Não é isso que eu tenho que fazer? É isso que a gente tem que fazer. É isso que está descrito aqui na matemática. Entendeu? O que está acontecendo aqui? A gente está vendo, ó. Está acontecendo um produto interno aqui, que é o produto de dois vetores
com a mesma dimensão. Para a par. Só que em vez de fazer de dois produtos, de dois vetores diferentes, é do mesmo vetor, cara. É o mesmo vetor. Eu estou multiplicando V1 vezes V1, mais V2 vezes V2, mais V3, até Vn vezes Vn. Então, como isso está acontecendo aqui, a gente está levando ao quadrado os caras. Então, pô, a gente já fez esse cálculo aqui no nosso algoritmo. Que é esse cara aqui, ó. Produto interno. Em vez de vai ser vetor A vezes vetor A, vetor B vezes vetor A. Vai ser então vetor A vezes vetor A. Toda vez. Se tu passar o mesmo vetor aqui, no A e no B, vai ser o mesmo vetor. Então ele vai fazer esse cara aqui. Então como é que a gente calcularia? Então você já sabe que para retornar esse cara aqui, você não precisa fazer um para. Acabou, não precisa fazer para nenhum. Você precisa. Você tem que ter aqui aqui um var. Declarar aqui um var. Resposta. Vai ser um float 32. Tá? Aí essa resposta recebe o cara aqui e retorna a resposta. Legal. Professor, eu queria fazer uma variável intermediária para calcular, para armazenar o produto interno. Então, beleza, não tem problema nenhum. Eu acho até legal, tá? De verdade, eu acho bem legal você quebrar em etapas, tá? Aí vou colocar aqui, ó, prod interno. Prod inter. Esse cara aqui é um inteiro. Produto interno ainda é um inteiro, tá? Então vamos lá. O que é o produto interno? Aí você vai chamar, ó, produto interno. É o produto interno do vetor vezes o vetor. Que a gente recebeu ali em cima. Aí o produto interno, o que a gente vai passar? A gente passa a raiz quadrada dele. Então, produto interno, ele recebe o produto interno de vetor pelo vetor, que é esse cara que a gente recebeu como entrada. E a gente tem que descobrir como é que é a raiz quadrada no Go. Então a gente vem aqui, professor, só decora. Que decorar, rapaz? Tu tá doido? Vou aqui. Raiz quadrada. Raiz quadrada. Na linguagem. Go. SQRTX. Supostamente. É isso aqui? Acho que é, professor. Então. Só que isso aqui, tem que ver se precisa pegar alguma biblioteca, alguma coisa. Deixa eu ver aqui o que ele vai falar. SQRT. Ai, meu Deus. Que Discord aqui, rapaz? Sai daí. Vamos lá. Multiplicação, subtração, divisão. Gostei. Esse cara aqui tá indo direto ao ponto. Math. Math SQRT. Tá aqui. Esse maluco aqui que eu quero. Gostei, curti. Já sabe então que eu tenho que importar Math, né, cara? Já era esperado, né, professor? É uma biblioteca de álgebra linear. Se não tivesse Math ia ser muito estranho, né? Tá aqui Math Rend, cara. Vai ter só Math Rend não. Agora vai ter Math também, ó. Math todinha aí. Toda deliciosa pra ele. Pronto. Volta lá. Então aqui vai ser supostamente esse cara aqui, galera. Então, a norma, você passa um vetor como entrada, o endereço de um vetor. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer o produto interno do vetor com ele mesmo, aí receber o número, vai passar a raiz quadrada no número e ele retorna. O que você fez? Fiz exatamente a norminha euclidiana desse garoto. Olha aí o tamanho do vetor naquele espaço. Tem duas dimensões, beleza, tal. Dois vetores, bacana. Se tem bilhões de dimensões, vai para todas essas dimensões aí, vai ficar um negócio bem legal, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esses exemplos que estão aqui como entrada. Será que a gente consegue, cara? Vamos fazer esses exemplos aqui. Ó, esse cara aqui é bem tranquilo de a gente entender porque o vetor são vetores unitários, né? O vetor 1, 1 e tal. Então, pô, bacana. A gente já tem caras aqui que a gente consegue fazer uma coisa bem legal daqui a pouco com eles. Daqui a pouco a gente faz o cálculo, os outros cálculos em cima aqui dele. Mas vamos trabalhar primeiro com a norma aqui lá, direitinho. Então, salvei aqui o meu garoto. Vamos dar um clear aqui. Valor type 64, esse valor assignment, produto interno. Ele trabalha só com 64. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu posso trabalhar com esse cara aqui. ABS, raiz, QRT.
Eu vou ter que ir aqui no language. Espera aí, aguenta a mão, galera. Manipulate, built-in functions. Math, type declarations. Cada biblioteca tem suas coisas padrões, né, cara? Vamos lá. Math. Tá aqui. And, big, complex numbers. Ok. Pô, que eu não queria ter que entrar com um número muito pequenininho não, cara. Math, SQRT 25. Ah, tá aí. Tem que fazer cache então. Vamos lá. É da linguagem. Então, se a linguagem é assim, já está resolvido. Float 64. Aí tem que lembrar. A gente está trabalhando com float 32. Então, chega aqui, você vai ter que fazer float. Eu podia trabalhar tudo com float 64, mas eu não tô afim, cara. Mas depois a gente negocia isso, tá, galera? De boas. Vamos ver se ele vai rodar aqui. $22,93. Produto interno. Float 64. Vamos lá. Não posso usar. Mas float 32 é demais. Como assim, rapaz? Eu tô pedindo já. Ah, tá. Produto interno. Desculpa. É esse cara aqui que eu tenho que fazer. Fiz aqui a bobagem. Peraí. Dá pra fazer esse cara aqui. É esse cara aqui que tem que virar float 32. Desculpa, cabeção. Vamos lá. Vamos lá. Acho que aqui vai ser float 64, né? Float 64. Produto interno, float, math. Que bagunça isso aqui, né, cara? Vamos lá. Resposta float 32. Então aqui eu não preciso fazer esse cache mais não. Eu acho que é isso. É isso mesmo, vamos lá. Digite o tamanho do vetor, 4. Beleza, deu certinho. Ele compilou, eu não testei ainda a norma, tá? Vamos testar a norma daqui a pouco agora. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar essa norma aqui. Aí essa norma que está aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Já vou imprimir direto. Norma, vetor x. Vai ser um cálculo doido. Vamos lá? Opa, resposta... Tá, vou imprimir, vai. Só para não dar esse erro, eu vou imprimir a resposta, cara. Opa. Não, eu não gostei de estar muito aqui embaixo. Vamos deixar aqui em cima, para vocês poderem ver melhor, né? O só tá muito cheio de coisas hoje, um pouquinho. Vamos lá, digita o tamanho do vetor. 5. Opa! Oi! Acho que temos, hein, cara? Vamos lá? Produto interno do vetor x com o vetor x. Então vamos lá. Está vendo o vetor 1? Esse cara aqui, 2 ao quadrado, 4. Mais 9, 13. 13 mais 16, 29. Mais 1, 30. Lindo! Raiz de 30. 5,47. Tá perfeito, cara. Norma do nosso vetor ficou lindo, professor. A gente agora, ó,
Tá calculando as coisas no espaço, cara. Olha que lindo, maravilhoso a nossa biblioteca. E o que eu quero mostrar para vocês? Olha como é que a função da norma ficou pequenininha, tá? Porque a gente reaproveitou um outro método que já estava feito. E essa que é eu vou dizer para vocês, é a grande sacada da gente saber programar legal. Tu vê que o método não fica grande, o método fica pequenininho, tá? A gente podia ter feito o produto interno aqui, feito o cálculo aqui dentro, ia ficar um negócio gigantão. Com certeza ia ficar gigante, entendeu? Precisaria? Cara, não precisaria, tá? Se você sabe reaproveitar o seu código, você escreve ele porque, pô, esse cara aqui eu vou usar em vários lugares. Tipo, o produto interno é uma coisa que a gente usa em muitos lugares, tá? Vocês vão ver que multiplicação de matriz, na verdade, é um monte de produto interno. É uma operação básica que a gente faz, na verdade, de matriz. De produtos internos, de linhas do vetor. São produtos internos de dois vetores, mas o produto interno de uma matriz, dos vetores de uma matriz com outro vetor de outra matriz, que só está transposta, na verdade. Então, a gente vai começar a ver que a matemática começa a se encaixar muito na computação quando a gente começa a realmente resolver problemas em cima disso aqui. Então, onde que a gente usa isso aqui? Já aviso para vocês. O primeiro uso básico disso aqui é computação gráfica. Não tem nem para onde correr. Computação gráfica é o uso mais base que vocês vão ver na computação aqui dessas coisas que vocês veem em álgebra linear bastante, muito, muito. Computação gráfica é basicamente isso aqui, tá? Lembrando, computação gráfica não é fazer jogo. Isso é outra área. Isso é a área de design de games, de UX, tal. Computação gráfica é uma área da computação que trabalha em transformar modelos matemáticos em imagens. Na verdade, ela tem várias áreas, tá? Tem a parte de transformar imagens em modelos matemáticos, tem a parte de visão computacional, que a gente chama, tá? Tem processamento digital de imagem. É uma coisa bem legal, e a gente, assim, eu gosto de fazer um desenhozinho que é, você põe vetores e vira uma imagem, põe uma imagem e vira vetores, põe vetores e vira vetores e tem imagem e vira imagem. Cada um desses caras aí é uma área da computação gráfica, tá? Então, visão computacional, processamento digital de imagem, são coisas do gênero, tá? E essa parte que a gente está vendo aqui é a base de tudo. Eu falo isso para vocês com bastante tranquilidade, bastante segurança, porque assim, eu tenho um irmão que é formado em computação, ele tem mestrado e doutorado em computação gráfica, então a gente conversa pra caramba sobre isso aqui. E eu vejo e falo, cara, ele vê o mundo em álgebra linear, entendeu? É o que é na cabeça dele as coisas. O que é rasterização, o que é renderização, tudo é álgebra linear, pessoal. Então é o uso mais base assim, que você pode imaginar de álgebra linear na computação é para processamento digital de imagem, computação gráfica, assim por diante. O segundo grande uso de álgebra linear na computação atualmente é aprendizado de máquina, principalmente a área de redes neurais, tá? Então, aprendizado de máquina, rede neural e um pouquinho de eu digo assim, a parte de máquinas de busca, de RI que a gente chama na computação, é outra área que usa muito álgebra linear. A máquina de busca, na verdade, é uma máquina de vetores. A gente tá toda hora comparando vetores. Não é um banco de dados, como algumas pessoas mais leigas acham que um banco de dados. Não é banco de dados. É uma máquina de álgebra linear. Então, assim, por isso que tem muita aplicação. E eu acho importante vocês ficarem sempre à vontade com álgebra linear e com cálculo, porque eles são a base de um monte de coisa que a gente faz na nossa área. Coisas assim, de aplicação, de resolução de problemas e tal. A gente não pode ficar triste não, galera. A gente tem que ficar feliz, na verdade, ficar alegre, porque isso aqui é que realmente dá dinheiro. Isso aqui é que realmente resolve problemas. Isso aqui é que é a nossa vida. Então, se acostumem. O que eu gosto de falar. Quando a gente vê uma coisa de início, a gente pode ficar um pouquinho, assim, receoso, tá? Mas isso é uma reação instintiva do ser humano em lidar com uma coisa que ele não conhece ou que ele não fica muito à vontade, tá? Como é que a gente faz para a gente ficar à vontade, para a gente ganhar interesse, para a gente entender a importância da matemática no dia a dia da nossa vida, entendeu? A gente saber por que ela é importante. Por que a gente deveria aprender matemática? Por que ela é importante na nossa vida? Então, isso é uma coisa que, obviamente, eu acho que pode ser uma falha do ensino médio, porque muitos professores que dão aula no ensino médio não são formados em matemática. Não é assim. Então, por não ser formado em matemática, muitos deles às vezes não entendem a necessidade da matemática, por que ela é importante no dia a dia das pessoas.
Por que ela está presente na vida da gente em todos os lugares que a gente usa? O celular de vocês é uma máquina de matemática, tá? E o segundo é que, às vezes, os próprios professores de matemática não sabem vender a matemática. Eles sabem usar a ferramenta, eles são bons na ferramenta. Tipo, eu gosto de fazer uma boa analogia. Às vezes o professor de matemática é como se fosse um mecânico de Fórmula 1. Ele entende pra cacete daquele motor, ele entende de suspensão e tal, mas ele não sabe dirigir, cara. Ele não sabe explicar pra pessoa o que é possível fazer com aquele motor, o que é possível fazer com aquele carro, não sei o que. Ele não consegue passar aquela sensação. Ele sente o prazer em mexer na máquina, tá? Então, a gente da computação, a gente tem que ter essa noção de por que ela é importante, o que é possível fazer com ela e o que é possível fazer com ela na nossa área. Deixa eu ver se eu tô com o meu livrinho engraçadinho aqui de matemática, cara, que eu sempre gosto de mostrar para os alunos. Um segundo só. Esse aqui é um deles. Esse aqui é um deles. Cadê? Tem muito livro aqui, galera. Tá aqui, cara. O de álgebra linear, eu acho que não tá aqui, cara. Não tá aqui. Tá, mas vai rolar. Vamos lá. Pra vocês, cara, entender por que é importante, leia um livrinho como esse aqui. Leia esse cara. Eu tenho livro de cálculo 1, 2 e 3 aqui, mas para dar uma aula, eu prefiro ler um livro desse aqui porque ele tem bons exemplos, entendeu? Outro livro que eu já recomendei para vocês em sala de aula. Guia Mangá de Cálculo, cara. Professor, como é que ele explica aqui? Cara, ele explica, aqui explica por que a gente usa, por que é importante, cara. Leia um livrinho desse aqui. O Lertold, o Chokovsky, os grandes livros de cálculo vão ensinar vocês muito, tá? Mas se vocês tivessem assim, pô, eu tô com um pouco de dificuldade de entender, pra que eu vou usar aquele monte de coisa lá, tá muito louco e tal. Cara, lê um livro desse aqui. Tu lê um livro desse aqui, ele quebra o gelo. Aí o livro de cálculo vai lá e derruba o iceberg. Mas a primeira trinca, esse livro aqui é capaz de fazer, tá? E por que isso aqui é importante? Porque com esse cara aqui, é que você consegue usar isso aqui. A análise de série temporal. Precisa disso aqui, galera. Senão tu fica refém de uma coisa que tu não entende. Entendeu? Outra coisa. Deep Learning, cara. Isso aqui é a aplicação disso que vocês estão vendo aqui, tá? Então, assim, por isso que eu gosto sempre de falar assim, não, vocês podem até criar um pouco de ojeriza ou criar um pouco de desgosto por algum professor específico, por alguma coisa específica, mas não criem desgosto pelo conhecimento, pela matemática, pelo cálculo e tal, por uma falha de quem passou o conhecimento para vocês. Cara, matemática é divertido, é legal, ela tem muito uso na computação, a gente se diverte pra caramba. Tipo, eu fazendo essas coisas aqui, eu me divirto fazendo essas coisas aqui. E dá pra fazer coisas muito mais complexas que isso aqui. Mas vocês têm que gostar e entender o que está acontecendo por trás. Então, por isso que aprender a matemática é muito importante. Obviamente, não daria para fazer um curso de cálculo para computação? Daria, mas não faz sentido dentro da universidade. Vocês têm que aprender o cálculo, como é que ele funciona, o mecanismo e tal, e depois aplicar nas disciplinas que vocês vão ter aqui dentro do Comp, tá? Mas eu sei que essa transição é difícil, tá? Então, esse cara aí que é complicado às vezes a gente conseguir mapear, tá? Esse aqui é o Deep Learning com PyTorch, aquele ali é o análise de séries temporais. Esses livros todos aqui eu já comentei na sala de aula com vocês, galera, tá? Cálculo diferencial integral, o guia mangá, né? Mas assim, para vocês que estão fazendo álgebra linear agora, pega o guia mangá de álgebra linear, cara. Na internet aqui você pega rapidinho, ó. Guia mangá de álgebra linear. Cara, tá aqui, ó, bicho. Olha. Caramba, eu nem queria, eu baixei o livro. Pelo amor de Deus, professor. Foi mal, cara. Foi o primeiro link que apareceu. Foi o primeiro link, cara. Desculpa, eu não queria isso, mas... Olha aí, já tá aparecendo, cara. Em português. Não estou dizendo que a pirataria é alguma coisa bonita, tá? Mas foi o primeiro link, cara. Eu não fiz nada. Sei lá, aconteceu, tá? Então, não vou dizer, ó, mas professor, por que isso? É porque a própria, é uma amostra do livro lá no site da editora, cara, olha que legal.
tá? Pessoal, o livro tá lá. Não vou dizer que vocês podem encontrar esse livro grátis na internet com uma consulta só um pouco mais complicada, mas tá aí, tá? O que eu digo para vocês, cara, vale a pena, pessoal, vale a pena. Não criem ojeriza, não criem nojo, não criem medo, não criem desgosto pela matemática, não. Ela é muito legal. Eu acho importante. Se vocês lerem um livro desse e vão para a aula de cálculo, ou ler um livro desse e vai para a álgebra linear, talvez você vai ver a aula de álgebra linear com outros olhos, tá? Mas isso vai exigir de vocês uma coisa que talvez seja um pouco chata. Vocês vão ter que estudar um pouco antes da aula. Mas, cara, eu vou falar para vocês, vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale muito a pena a gente ganhar gosto disso aqui. A gente se torna uma pessoa diferenciada no mercado no futuro. Então, assim, é um investimento que eu digo, não é perda de tempo. Vocês vão desenvolver. Lembra aquilo que eu falei para vocês, que não que vocês vão ter que usar isso aqui todo dia, toda hora, mas isso aqui vai desenvolver conexões no cérebro de vocês que vão ajudar vocês a resolver um monte de outras coisas. Muito legal, com muito mais facilidade. Então, é por isso que eu acho legal dar essa dica para vocês e dar essas recomendações para vocês, porque é bem bacana. A gente está vendo aqui aplicando as coisas, mas é legal a gente nunca perder o porquê que a gente está aprendendo isso, por que isso é importante, tá? A álgebra linear a gente usa para muita coisa. E assim, eu poderia perder aqui de tempo só falando de vários problemas que a gente poderia usar, poderia repetir, poderia fazer e tal. Mas é o básico que a gente pode passar para vocês aqui nessa parte de produtos e tutoriais. Vamos ver se tem mais alguma operação que eu quero fazer aqui. De produto interno, um ângulo de dois vetores, fazer o cosseno, deixa eu ver o que mais aqui. Olha aí, cara, olha aí, meu amigo. Vamos seguir, bora seguir nessa sequência aqui que a gente está usando aqui. Olha lá, ângulo entre dois vetores. Por que isso aqui é importante? Eu vou falar para vocês. Com isso aqui, vocês já vão aprender tipo 80% do que a disciplina de recuperação de informação trata no seu núcleo, que é como é que a gente compara textos na internet. Olha que legal. Daqui a pouco a gente vai... São 7h15. Até 7h30 a gente vai fazer uma mini máquina de busca. Como assim, professor? A gente vai aprender a fazer uma máquina de busca em IP, cara. Cara, álgebra linear, brother. É fácil. Vamos lá. Vamos ver. Vamos devagar. Uma vez definido o produto interno entre os vetores, como é que a gente faz o produto interno? Para definir o produto interno, é possível encontrar o valor do cosseno do ângulo que está entre esses dois vetores. Então, vamos lá. Você tem dois vetores. Tem dois vetorinhos aqui e tal, papapá. Aí o que acontece? Você consegue entender como é que é o produto, o que é o cosseno. O cosseno é o ângulo que separa os dois vetores, tá? Quando os vetores, quando o cosseno, quando os vetores, o cosseno deles é assim, ó, eles são o mesmo vetor, eles são iguais, o cosseno dá 1. Ei, professor, eu esqueci esse negócio de cosseno, professor. Só lembra pra gente. Bora lembrar, cara, rapidinho. A gente tem IP, cara. IP também é matemática, cara, entendeu? Cosseno. Vamos lá. Cosseno, seno e tangente. Bora ver, cara. Olha aí, cara. Essa figurinha aqui tá boa. Não, vamos visitar. Cara, o Brasil Escola é o amigo do cara de IP, cara. Vamos lá. Então vamos ver aqui. Esse aqui, obviamente, vocês já viram, cosseno, tal, afastamento. Vamos lá. Se vocês pegam um triângulo, tá aqui um triângulo, eu acho bem legal. Eu acho legal a gente, quando a gente tá brincando de seno, cosseno e tangente, a gente fazer a analogia da sombra. Vocês já ouviram falar dessa analogia da sombra? Vocês aprenderam no ensino médio, você lembra a analogia da sombra? Para saber o que é o cosseno e o que é o seno? Nunca viram não da sombra? Deixa eu ver se a internet sabe essa analogia. Sombra e lanterna. Sombra. Vamos ver aqui. Sombra. Vamos ver se vai aparecer aqui. Imagem. Tem uma imagem que ela mostra bem legal isso, cara. Sombra para fazer o cálculo. Vem aqui. É assim, ó. O que eu gosto de mostrar, fazer assim?
Não é fazer o cálculo é você entender a ideia do que está acontecendo. Tipo, por que quando o cosseno é zero, por que é 1? Por que quando o seno é 90, por que quando é 90 é 1? Tu tem que imaginar que o cosseno é tipo. Pô, deixa eu pegar aqui um cara. Tem um cara, eu vi uma figurinha uma vez, cara, que eu achei tão legal a forma como a pessoa conseguiu, num desenho bem simples, explicar uma coisa que pode ser. Ah, tá aqui, a lanterninha, cara. Pô, esse da lanterninha aqui é muito legal. Blog do Enem, cara, tá aí. Esse cara aqui tá legal. Então é o seguinte, tu tem sempre que imaginar. Sai daí, sai. Malditos. Cadê? Tá aqui. Cadê a lanterna? Eita lasqueira, meu irmão. Esse negócio tá muito. Tá aqui, beleza. Sai. Comercial safado. Então, o que tu tem que imaginar sempre? Quando você tá fazendo um cálculo, você tem que imaginar assim, você tem a esfera, você quer saber o ângulo. Você tem que imaginar o seguinte, só tem que lembrar o seguinte, o seno é como se alguém estivesse segurando uma lanterna. Aí você tem aqui a reta que você quer fazer os cálculos das coisas, tá? A lanterna ela é apontada para a parede. É só tu lembrar, o seno é a lanterna apontada para a parede. Então, tem a reta. Quando você aponta a lanterna para a parede, não importa, a sombra dela vai bater aqui. Quando ela vai subindo, a sombra vai crescendo, porque ela está apontada para a parede. É basicamente isso. Se tu lembrar que o seno é a lanterna apontada para a parede, tu vai lembrar que quando o ângulo está 90 graus, ela cobre todinha, ela fecha um. Quando você vai fechando, aí a sombra vai caindo. E o cosseno é o inverso, é a lanterna apontada para o chão. Quando a reta está totalmente aqui deitada, é 1. Quando a reta vai subindo, a sombra vai começando a diminuir. E por isso que quando é 90 graus, o seno é 0. Ou o cosseno é 0. É bem legal de lembrar. Se você lembra disso, cara, é fantástico, entendeu? De você não esquecer, tá? O Rafael falou aí, o GIF do ciclo trigonométrico. Vou colocar agora aqui, GIF do ciclo como é que é? Métrico. Esse aqui que é o mais legal, para quem trabalha com onda, tal, esse aqui é bem legal mesmo. Será que vai ter algum GIF que vai rodar aqui, cara? Vamos ver se GIF rodar, bicho. GIF, roda aí, GIF. Agree. Vai, roda aí. Olha que delícia. Fica olhando esse GIF andando aí. Tu imagina uma lanterna apontando sempre para a parede. Aí tu vê a parada subindo e descendo, né? Tu vê, pô, o seno é como se fosse pra parede. A reta tá subindo e tu vê o negócio subindo e descendo. Aí por isso que eu gosto de lembrar. Quando o resultado do cosseno é 0, significa que não tem sombra, assim, tipo o cosseno é 0, significa que os vetores eles são perpendiculares entre si. Ele não tem singularidade nenhuma, é 0 singularidade. Quando o cosseno é exatamente 1, significa que os vetores estão um em cima do outro, significa que eles são iguaizinhos, ou eles são proporcionais entre si, dado um escalar. Caramba, professor, muito obrigado pela dica aí, Rafael. Esse gifzinho aqui é muito delicioso, cara. Eu adoro esse gif, cara. Então, assim, bora voltar aqui na nossa álgebra linear. Então, o que a gente vai fazer? Bora. Então, o operador aqui. Tá, papai do cosseno, do gif, ciclo trigonométrico. Tá aqui. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Bora voltar. Pô, eu perdi aquela paradinha lá, cara. Tá aqui, cadê? Produto interno. Tá aqui, vamos lá. Ângulo entre dois vetores. Vamos fazer esse cara aqui. Então, o que a gente fez aqui? Uma vez definido o produto interno do vetor, é preciso calcular o valor de cosseno de alfa utilizando o seguinte artifício. Tá? Então, o cosseno de alfa é dado pelo produto interno dos vetores W, dividido pelas normas dos vetores WV. Então, assim, aqui está faltando uma figurinha, né, cara? Tem uma figurinha que está faltando aqui. A gente sabe o produto interno e a gente sabe as normas. Esse aqui é o ponto aqui. Cadê aqui, cara? Pô, tá faltando mesmo a imagem, cara. Deixa eu botar aqui se aparece em algum outro lugar esse carinha aqui. Cadê?
espaços, transformações lineares. Galera, esse negócio de autovalores, autovetores, a gente usa demais em mineração de dados. Só digo isso pra vocês, cara. É uma delícia. Tá aqui. É isso aqui que eu queria. Tá aqui, olha aí. Isso aqui. Então, o que a gente vai tentar descrever aqui? A gente vai tentar entender o como dois vetores são iguais uns aos outros. É isso que a gente vai tentar fazer. Como é que a gente descobre isso? Com coisas que a gente já tem pronto. O que a gente já tem pronto, professor? A gente já tem pronto a norma e a gente já tem pronto os produtos internos. Pô, se a gente já tem pronto esses dois caras, então acho que é tranquilo, né? É tranquilo. Então, olha o que a gente tem que fazer aqui, né? A gente vai fazer o produto interno dos dois vetores que a gente quer entre eles e vai dividir pela norma de cada um deles. Vamos transformar isso aqui, vamos transformar esse cara aqui em algoritmo. Vamos transformar esse cara em algoritmo, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso algebralinear.go. Transformar em algoritmo. Vamos lá. A gente já tem produto interno e a gente já tem norma. Já está pronto. Já está pronto, tá? Vocês vão ficar assim, caraca, o professor Moisés fez o curso de álgebra linear em uma aula. Calma, cara, isso aqui é só implementação. Tem muito mais conteúdo que vocês estão vendo aí, tá? O espaço vetorial. Cara, espaço vetorial não euclidiano é uma viagem, cara, é muito legal. Vamos nessa. Vamos lá, vou pegar aqui. Vamos fazer a nossa eu vou chamar de similaridade de vetores. Similaridade vetores. Então, o que similaridade de vetores faz? Ele vai devolver um float, perfeito. O que esse float vai ser? Esse float vai ser o quão similar esses vetores são. Se for 1, 100% similar. Se for 0, nada de similar. E intermediário é quão parecido esses caras são, tá bom? Isso aí a gente está usando esse conceito de similaridade, mas a gente está, na verdade, traduzindo isso pelo ângulo do cosseno, tá? Então, quanto menor o ângulo do cosseno entre os dois vetores, mais similares, mais próximos eles são entre eles, tá? Então, seria basicamente isso que a gente está fazendo aqui na nossa biblioteca. Para isso, a gente vai usar dois vetores também, de novo. Vamos usar esses dois carinhas aqui, o vetor A e o vetor B. Lembrando, pessoal, esse é o tipo de coisa que o professor ensina para vocês. Vocês vão aprender, tipo, talvez vocês estejam absorvendo, sei lá, 30%, 20% disso que eu estou falando agora, porque realmente é muita coisa, tá? Mas o desafio é vocês serem alunos depois que a aula termina. Depois que a aula terminou, eu continuo sendo aluno. O que vai acontecer? Eu vou revisitar esse conteúdo, eu vou tentar fazer aquilo que o professor fez sem falar, vou lembrar do conceito da matemática, implementar. A gente se constrói como aluno quando a aula termina. A aula com o professor. A aula que o professor terminou, aí é que você se constrói como aluno, tá? Então, por isso que eu digo assim, não fique assustado se estiver sendo uma coisa talvez um pouco complicada, se estiver sendo muito conteúdo. A gente está tendo uma sorte legal hoje porque eu estou gravando essa aula, daqui a pouco ela vai para o YouTube, então vocês vão poder revê-la daqui a pouquinho de novo, tá? Então, não se assustem nunca, nunca se fiquem muito pilhados com esse negócio, não. É normal, tá? A gente aprende repetindo, revendo, tal, tá sendo um negócio bem bacana, tá? Introdução à programação não é só aprender uma linguagem, só lógica, é aprender a pensar. E esse negócio aqui estimula a gente a pensar como fazer as coisas. Esse aqui, para mim, é o desafio de estimular vocês a irem atrás dessas coisas. Vamos lá, similaridade de vetores, então. Bora olhar aqui de novo a nossa função. A nossa função, o que ele fez aqui? Ele falou que eu tenho que dividir a nossa similaridade aqui, olhando essa equação que está aqui, tá? Vamos lá de novo. O que ele falou que é? Ele falou que é a nossa resposta, né? A nossa resposta ela vai ser igual ao quê? Ao produto interno do vetor A pelo vetor B. E vetor B, né? Isso a gente já fez. O que faz isso aqui? Tem que dividir esse cara pelo quê? Aí ele mostrou aqui, pô, pega as duas normas e multiplica a norma do vetor A vezes a norma do vetor B. Professor, a gente já tinha calculado a norma, né? Pois é, cara. Então a gente faz aqui, ó, a norma do vetor A
vezes a norma. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Do vetor B. Olha aí. Cara, basicamente é esse cara aqui. E olha que uma coisa interessante. A gente já fez o produto interno. Tá aqui, ó. Produto interno. A gente já fez a norma. Tá aqui. E olha que louco. A norma usa o produto interno. Olha a doideira, tá? O que o produto interno retorna pra gente? O produto interno retorna pra gente um inteiro. Então a gente vai transformar ele aqui num float. Um float 32. Tá? Aí para ficar direitinho, eu vou colocar aqui assim, esse dividido assim. Aí a norma, ela já retorna pra gente float 32 naturalmente. Então vai, esses dois caras aqui, ó, é um float 32 vezes um float 32, então isso aqui vai dar um float 32. Então vai ter um float 32 dividido por um float 32 que vai dar uma resposta float 32. O único cara que eu não vou precisar usar é esse cara aqui, ó. Professor, cara, isso aqui só está me dizendo que isso aqui, com isso aqui eu calculo a similaridade entre dois vetores? Exatamente. Exatamente. Bora testar, porque assim, eu estou só fazendo o cálculo. Agora a gente tem que testar para ver se os nossos vetores estão bem direitinhos, tá? Então, bora fazer, vamos fazer o teste aqui, similaridade de vetores. Então, eu vou colocar aqui. Aí agora eu vou colocar aqui, similaridade de vetores. Opa. Vetor x e vetor y. Eu não sei, vai dar meio aleatório, assim, vai ser um cálculo um pouco diferente que a gente vai fazer. O que eu vou fazer aqui para a gente ter certeza de que tudo está acontecendo certinho? Eu vou botar aqui a impressão de cada pedaço das componentes do cálculo da norma. Aí a gente vê se dá da similaridade e vê se vai dar tudo certinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar essa resposta só uma vez aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o produto interno do vetor A do vetor x, que a gente precisa calcular, porque é o primeiro ponto lá em cima. Aí vou fazer aqui a norma do vetor x, aí vou fazer agora a norma do vetor y. Então a gente já sabe, a gente tem que pegar esse cara aqui, que é a norma desse cara, o produto interno desse cara. Na verdade, eu vou fazer até o seguinte, eu vou calcular também a norma, a norma dos dois, tá? Então, produto interno do vetor x com o produto do vetor y. Tá? E eu ainda vou fazer uma coisa mais legal aqui ainda. Pra gente ter o cálculo bem, pra gente ter certeza que o negócio funcionou legal. Lembrando, eu estou fazendo aqui, o objetivo aqui da aula é mostrar para vocês essa manipulação da matemática, a transformação dela para o algoritmo, tá? Para a gente começar a vivenciar isso. Mas, obviamente, a gente tem que fazer alguns testes, que é uma coisa que talvez eu vou querer fazer com vocês com mais cuidado na sexta-feira, tá? Então, o primeiro print vai ser o produto interno do vetor y, do x com ele mesmo. O segundo vai ser o do vetor y com ele mesmo. O terceiro print vai ser o produto interno do vetor x com o vetor y. O quarto vai ser a norma do vetor x. O quinto vai ser a norma do vetor y. E por último vai ser a similaridade desses caras. Bora ver o que vai rolar. Vamos ver se vai rodar pelo menos. Né? Eita lasqueira. Ele não permite que eu faça aquilo ali que eu estava achando que ia fazer. 103 está bem aqui. Ele não permitiu que eu fizesse isso. Eu queria poder fazer tudo em duas linhas, mas ele não vai permitir. Bora ver. Undefine vetor y, cadê aqui? Vetor x. Vetor y, vetor y, vetor y. Onde foi que eu errei aqui? 145. Vetor x, vetor y. Acho que agora foi. Beleza, vamos lá. 5. Olha aí, olha aí, cara. Vamos lá. Primeiro vetor, segundo vetor. Então, o que tem aqui dentro, entre eles? Tem o produto interno
do vetor, pô, vetor x com vetor x. Então vamos lá. 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, ou 2 ao quadrado. 9 mais 4 dá 13, mais 16, 29, mais 1, 30. Então deu 30. Deu certo. Agora eu vou fazer o produto interno do vetor y pelo vetor y. É o produto interno dele por ele mesmo. Deu 30 também. Vamos lá. 4, 3, 2, 1, 0. Pô, 4 quadrado, 16. 16 e 9, 25. 25 e 4, 29, 21, 9 e 1. Por acaso deu olha lá, olha. Sabe aquilo que eu falei para vocês aula passada que era quase muito raro de acontecer? É de gerar um vetor meio que dá fazer o shuffle e ele ficar invertido. Olha aí. Lembra, esse vetor quando ele é inicializado em ordem crescente. Ele fez o shuffle, ordenou o inverso. Absolute cinema, o Mikael pegou. E, cara, cinema total. Ele aleatoriamente entregou o vetor. Pô, esse foi o aleatório sorte. Entendeu? Ele sorteou, ordenou o vetor em forma decrescente aleatoriamente. Caraca, ainda bem que isso tá filmado. Galera, grande momento da matemática. Valeu. Entendeu? Então, os dois vetores, o produto interno deles deu 30. Show de bola. Aí o produto interno de um vetor pelo outro, a gente vai multiplicando. É 4 vezes 3, 12. Mais 0, 12. Mais 4 dá 16. 16. 4 vezes 3, 12. 16. 16 e 4 dá 20. Mais 0, ó, deu 20. Então, o produto interno de cada um deles é 20. Legal. Então, vai ser 20 dividido por 5,44. É porque como o produto interno dos dois desse cara desse aqui, ó. Então é 5 dividido. Ó, vai ser mais ou menos assim. 20 dividido por 5,47 vezes 5,47. Então, 5 vezes 5 ao quadrado. Aí tô assim, 5 vezes 5 vai dar. Vai dar um pouquinho mais do que 25. Vai dar 30 e alguma coisa tal. Aí o que acontece? 20 dividido por esse cara. Instintivamente dá isso aqui mesmo, ó. Caramba, professor, realmente a equação deu correto. Olha a parada louca que eu vou ensinar agora para vocês, pra gente fechar a aula. Como é que a gente sabe se o negócio deu certo mesmo de verdade? Então tu tem que colocar, a primeira coisa que tu tem que colocar, que os dois vetores, se tu botar um vetor com ele mesmo, tem que dar 1. A similaridade do vetor com ele mesmo é 1. São dois vetores iguais. Ah, professor, aqui o Gol tem aquela parada. Pois é, mas esse aqui seria 1. Seria o round, tá? Então isso aqui, ó, os dois vetores são iguaizinhos, tá? Pô, professor, achei legal isso aqui, cara, muito massa. Como é que isso aqui acontece na matemática, então? Quando a gente está fazendo uma biblioteca de recuperação de informação. Recuperação de informação normalmente é uma disciplina que vocês... Ela aparece eletiva às vezes em alguns semestres, tá? Normalmente é o professor dela, o professor Edileno, ou vai ser o professor Marco Cristo, eu acho, ou o professor Tigran. Algum deles que dá essa aula, tá? Ou vai ser... Não sei se o professor Nakamura já deu essa aula de RI. Normalmente o pessoal dá PA, mas RI normalmente o professor Edileno dá uma eletiva. Mas ela é uma disciplina normalmente que é comum na pós-graduação. Não é uma disciplina de graduação, mas se vocês encontrarem ela e tiverem interesse em fazer, eu recomendo muito. É uma disciplina muito legal para a gente entender como é que funciona a máquina de busca. Bora entender agora por que a similaridade de dois vetores, ou o ângulo do cosseno entre dois vetores, é interessante para a área de computação de máquina de busca, do Google, de como ela funciona. Vamos supor que a gente pega um texto do tipo assim. Vamos pegar aqui o vetor aqui. Eu vou colocar aqui em comentário para vocês entenderem como é que é a história. Rapidinho, para terminar a aula. Eu vou pegar duas frases aqui. A torta de morango contém morango e doce de leite. Pô, bacana. E tu coloca uma outra frase do tipo a torta de chocolate contém chocolate e creme de leite.
Pronto. Cara, professor, só tá com fome, né? Só tá falando de comida? Talvez, cara. Talvez. Não sei. Talvez. Tá? Então, vamos lá. Como é que funciona na máquina de busca para a gente transformar esses dois caras em vetor? Para vocês terem ideia como é que a gente aplica esse negócio. É bem assim. A primeira tarefa que uma máquina de busca faz, ela coleta as coisas na internet. Aí imagina que ela coleta uma página inteira, que a página inteira tem essa... A única coisa que tem na página são essas duas frases aí. Mas faz de conta que é o texto todo que está lá, tá? O que ela vai fazer? Ela vai criar um negócio chamado índice invertido. O que significa? Ela vai passar e vai ver todas as palavras que tem nesse negócio aí e vai cadastrar. Tipo, tem a palavra A, torta, D, morango. Aí ele vai olhar todas as palavras. Contém. Aí morango já tá. Aí o E já tá ali. Aí doce. Aí o D já tá e leite. Aí ele vai olhar a segunda. Ele vai olhar a segunda frase aqui, tá? A já tá. Torta já tá. D já tá. Chocolate não tem. Aí ele vai adicionar chocolate aqui. Aí contém já tá. Chocolate já tá de novo. E já tem. Creme não tem. Ele adiciona creme. Creme. Aí D já tem. Leite já tem. Aí o que ele fez? Esse cara aqui a gente chama de dicionário. Esse dicionário aqui, ele vai virar o quê? Ele vai virar um vetor. Como assim vai virar um vetor, professor? Ele vai virar um vetor. Esse cara aqui agora, ele vai ter um vetor do dicionário dele. O que ele quer dizer? Olha o que vai acontecer. Do jeito que está aqui, essa aqui vai ser a casa 0, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9. Tá vendo aqui? Olha como é que é legal. É para vocês entenderem como é que uma máquina de busca funciona. É bem assim, é bem bobinho, para você ver como um aluno que aprende IP consegue entender uma máquina de busca, tá? Só no iComp, galera, só no iComp. Vamos lá. Se esse cara aqui for o vetor desse documento aqui, o que a gente vai fazer? Toda vez que ele tiver a palavrinha, tipo, na casa 0, ele tem a palavra A? Tem. A gente vai botar 1. Ele tem a palavra torta? Tem. Ele tem a palavra D? Tem. Aí vai abrir uma brincadeira. D, ele tem quantas vezes? A palavra A apareceu quantas vezes aqui? Uma. Torta apareceu quantas vezes? Só uma. D apareceu quantas vezes? 2. Morango aconteceu quantas vezes? 2. Eu tô seguindo aqui. Casa 1, 2, 3. Contém apareceu quantas vezes? Uma só. E apareceu quantas vezes? Uma só. Doce aconteceu quantas vezes? Uma só. Leite apareceu quantas vezes? Uma só. Chocolate apareceu quantas vezes? 0 vezes. Creme aconteceu quantas vezes? Uma vez. 0 vezes. Esse aqui é o vetor desse documento. Aí, para esse documento aqui de baixo, eu vou até copiar porque ele é muito parecido. O que vai acontecer aqui? Morango não apareceu 2 vezes. Morango aqui apareceu 0 vezes. Quem aparece 2 vezes aqui é chocolate. E creme, aí doce de leite, ó, o doce apareceu uma vez aqui e aqui ele vai aparecer uma. Aí o doce é na casa 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doce aparece 0 vezes aqui. Aí esse aqui, ó, é o documento desse vetor aqui. E esse aqui é o documento desse vetor aqui. Na álgebra ali, numa máquina de busca, o que a gente faz? A gente pega esses dois documentos aqui, agora esse aqui é o vetor de um documento, esse aqui é o vetor do outro. Deixa eu ver se eu consigo inicializar um vetor com a lista aqui. Como é que a gente inicializa um slice? Inicializando. Iniciando. Um slice. Go com números. Vamos lá aqui. Vamos lá. Você vai estar aqui. Papapá. Não. Golang. Opa. Não, cara, isso aqui tá. Golang, Moisés. Slice, Moisés. Esse professor Moisés. Vamos lá, que eu quero inicializar rapidinho. Tá aqui, peraí.
Slice de números, int. Tem outro jeito de inicializar. Append, mais. É isso aqui mesmo. Então a gente vai fazer isso aqui, desse agora. Olha como é que vai ser agora, galera. Ele vai inicializar o slice de um jeito que eu não gosto muito não, tá? Mas vai ser isso aqui, vai servir pro meu uso aqui agora. Aqui já tá declarando o cara como inteiro, aí eu não queria. Mas tá, tudo bem, vamos lá. Go, 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 go. Pra te terminar. Ainda tenho uns minutinhos ainda. Vamos lá. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou... Slice de números. Então esse cara aqui vai ser esse primeiro vetor aqui. Aí eu vou só separar por vírgulas aqui. Opa. Aí eu vou pegar o outro vetor aqui. Olha a loucura que eu vou fazer com vocês, hein? Vocês vão rir pra caramba. E eu vou fazer um vetor especial, que é o chamado vetor da consulta. O que é o vetor da consulta? O vetor da consulta é o vetor assim, quando eu quero buscar uma palavra. Eu quero buscar vamos supor que eu quisesse buscar os documentos que tem a palavra morango. Como é que a gente faria? Uma máquina de busca, né? Então eu vou criar aqui um terceiro são duas consultas diferentes, tá? Essa aqui eu vou chamar, essa aqui vai ser o vetor A, o vetor X. Esse aqui vai ser o vetor Y. Esse aqui vai ser a consulta morango. Essa aqui vai ser a consulta chocolate, tá? Como é que funciona? Quando você faz uma consulta, você está fazendo uma consulta por uma palavra só. A palavra chocolate, ela está aqui no dicionário, ela tá na penúltima casinha. Então, nesse cara aqui, ó, a gente já sabe que esse aqui é o morango está aqui, esse aqui é o chocolate. Então, a consulta morango, o morango está em que casinha? Na casinha 03, não, é 4, 1, 2, 3, 4. Opa, tá aqui essa aqui. Então, a consulta vai ser aqui, vai ser a consulta morango e todo mundo vai ser 0. Obviamente tem umas brincadeiras matemáticas que a gente faz, tá? Para deixar esse, eu estou mostrando para vocês assim a coisa mais, assim, a parte mais raiz da matemática desse negócio aqui, tá? Vamos lá. Então, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui, comentar o vetor x, o vetor y, o tamanho do vetor, esse cara aqui vou tirar. Vetor x, vetor y. O que ele está reclamando, cara? Vamos lá. Produto interno. Agora, o que é nessa parte aqui que eu vou fazer? Vai ser legal. Vai ser uns vetores meio estranhos aqui, tá? Então, olha como é que é a brincadeira. Primeiro eu vou comparar o vetor x com o vetor y. Aí depois eu vou fazer como a gente faz uma consulta de verdade numa máquina de busca. Consulta morango. Consulta chocolate. Olha como é que vai ser engraçado aqui. Então, o vetor x, eu vou ver a similaridade dos dois documentos entre si. Aí eu vou comparar o vetor consulta morango com o vetor x e o consulta chocolate com o vetor xy. Então, olha o que eu vou fazer. Primeira etapa. Eu vou comparar os dois documentos entre si. Eu não sei se vai funcionar aqui agora nesse momento, porque eu não sei se eu inicializei correto, tá? Vou comparar os dois documentos. Como os dois documentos são parecidos entre si, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por que a gente faz isso. Depois, eu vou fazer uma consulta, como se eu estivesse no Google. Eu vou escrever morango, apertar Enter. Aí ele vai comparar morango com
o documento X e vai comparar morango com o documento Y. Quem tiver a similaridade maior é devolvida. Depois eu vou comparar a consulta chocolate com o vetor X e comparar a consulta chocolate com o documento Y. Quem tiver a similaridade maior é devolvida, porque a similaridade maior significa que os vetores estão mais próximos em algum momento do espaço. Vamos lá? Para fechar. Vamos ver se vai rodar, né? Ah, vamos lá. Ah, vetor X. Opa. Vamos lá, vamos ver se aqui vai rolar. Tamanho VET, tudo bem, eu realmente não usei, cara, eu admito que eu não usei. Tá aqui, olha que bonitinho. Vamos ver aqui nossas impressões, os dois vetores. Ah, pô, eu tenho que tirar a inicialização aqui, foi mal, galera. Bagunçou todo meu... Agora sim, ó, tá aí os dois vetores. Beleza, imprimi os dois vetores. Aí o que vai acontecer aqui? Fez o produto interno dos dois, tá? Pô, o produto X... Não, pô, isso aqui eu fiz errado. Tá, cadê? Produto interno vetor X, tá? Acho que eu tô repetindo algumas coisas aqui com elas mesmas. Deixa eu ver se eu posso fazer aqui. Interno vetor X, similaridade dos dois vetores. Tá repetindo a mesma coisa aqui várias vezes. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Esse aqui é a consulta do chocolate, a consulta do morango, a similaridade entre os documentos. Vamos lá, então é isso aqui. Então olha como é que está acontecendo aqui. Os vetores, o vetor X com o vetor X. Então essa aqui é a similaridade do documento com ele mesmo. Está aqui. Agora deixa eu botar com Y. Agora vai dar certo. Vai repetir o número que está ali em cima. Está aqui, ó. Então tá aqui. Esse aqui é a similaridade dos dois documentos entre si. Então os documentos, eles são mais ou menos parecidos, porque vocês viram que ele tem texto mais ou menos parecido. Mas agora que vai vir a brincadeira. Eu vou fazer a consulta morango contra o documento X e contra o documento Y. Então esse aqui é o documento que tem escrito morango. Esse aqui é o documento que a palavra morango não está escrito. Quem é que a máquina de busca retorna? Esse cara aqui tem uma similaridade maior, pô. Aí eu vou retornar a consulta chocolate vezes o documento X, que só tem falando de receita de morango. E a consulta chocolate com o documento que tem escrito chocolate. Olha aí o que ele retorna. Ele retornou aquele valor porque ele é parecido com aquele documento, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, isso aqui é como uma máquina de busca funciona, é como o Google funciona, é como o Yahoo funciona, como, sei lá, tudo que vocês imaginam que a gente busca um texto é assim que funciona. As nossas palavras, os textos, eles são transformados em vetores e a consulta que a gente faz também é transformada num vetor. Esse vetor tem quantas dimensões? As dimensões do dicionário. Que é o dicionário, são todas as palavras que existem lá. Aí cada dicionário, cada palavra do dicionário tem um pedacinho dentro dela. Aí o seu documento tem aquela palavra, aparece lá. Aí aqui, aquela palavra apareceu 2 vezes no documento. Aí ele ganha daquela dimensão daquela palavra, ele ganha do valor 2 lá. Aí quando você faz uma consulta, a consulta tem uma palavrinha só, tá? Uma palavrinha só, chocolate. Aí o que acontece? Ele não faz exatamente desse jeito que eu fiz aqui. Primeira coisa que a máquina de busca faz, ele vai pegar os documentos onde a dimensão chocolate é diferente de 0. Ele vai retornar uma quantidade de documentos. Aí ele vai fazer esse cálculo de similaridade aqui, ó, com todos esses documentos. Aí quem tem a similaridade maior é devolvido pelo usuário, tá? Então, para vocês verem como a gente usa a álgebra linear no nosso dia a dia, galera, entendeu? Você faz uma consulta no Google, está procurando uma página no TikTok, uma coisa no Facebook, uma coisa no Instagram, você está usando álgebra linear, cara, entendeu? Então, isso é que é o bacana da nossa área. Isso é que é o bacana de a gente entender matemática. Por isso que eu digo assim, eu quero que vocês sempre se empolguem a aprender álgebra linear, não fiquem chateados, não fiquem tristes, desanimados. É legal pra caramba você entender como é que a gente faz uma busca, cara. Olha que coisa bacana, tá? Então, pessoal, isso aqui é um tipo de aula que eu queria que vocês... daqui a pouco eu vou salvar, vejam. É outro tipo de aula que eu queria que vocês revissem. Obviamente, você não precisa implementar a máquina de busca, tá? Mas implementar o método que calcula a norma, que calcula o produto interno, que calcula os escalares de multiplicação, pô, é muito legal, porque a gente, a partir de coisas simples, a gente consegue construir coisas bem mais legais, bem mais elaboradas.
Porque o método, para vocês terem ideia, o sistema vetorial, isso aqui é chamado de sistema, é o cosseno de similaridade dos vetores, de documentos. Ele não foi feito em tese para comparar uma consulta com um documento, ele foi feito para comparar textos. Então, como esses textos são similares entre si? Aí, com esse negócio aqui de matemática, a gente rapidinho identifica. Então, não é não é um SQL, é álgebra linear, tá? Então, para mim é importante mostrar para vocês a aplicação disso, para vocês entenderem que o que vocês estão aprendendo tem uso. O que vocês estão aprendendo é importante. O que vocês vão aprendendo, vocês vão usar muito, entendeu? É muito legal de a gente aprender, a gente criar coisas com isso aí, porque na minha cabeça vocês vão fazer, algum de vocês aí vai criar uma empresa, uma startup e tal, e essas coisinhas que vocês estão vendo aqui vão gerar sementinhas que vão abrir coisas bacanas aí na frente de vocês. E uma coisa legal que eu queria que vocês tivessem visto é como é importante a gente entender a matemática, entender a linguagem da matemática, tá? No começo é meio chato por causa de alguma coisa, mas se você se esforçar, for determinado, isso aqui vai começar a deixar de ser um negócio complexo e vai passar a ter um sentido para você. Então aí você vê que a gente traduzir isso aqui para um programa é o nosso trabalho. É isso aqui que a gente implementa as soluções que a gente vai usar no dia a dia e assim por diante. Tá legal? Galera, como você já sabe, o meu meeting aqui, a minha gravação, ela pega automaticamente o nome de vocês, então vocês não precisam fazer chamada aqui hoje e tal. Galera, queria agradecer demais a presença de todos. Espero que vocês tenham curtido a aula, tenham aprendido alguma coisa bacana, tá? Para compensar, né, a remota, tá? Eu gosto de fazer sempre um conteúdo bacana. Sexta-feira remota de novo. A gente vai fazer mais coisas legais, tá? Aí a gente vê o próximo algoritmo de ordenação e a gente vai passar uma atividade. Então, por enquanto, fiquei brincando com as listinhas de vocês aí, tá? E você se atrasa... Não, Tássio, não se preocupa não. Se apareceu na aula, vai aparecer lá. Eu vou ver que você tá presente. Galera, um abraço a todos. Descansem a cabeça, que eu sei que hoje, se foi uma feijoada na segunda, hoje foi uma feijoada dupla, cara, com caipirinha no final. Valeu, pessoal. Sexta-feira, nesse mesmo link, aula gravada, remotinha. Espero ver vocês aqui. Um abraço a todos, boa noite, bom descanso, galera. Valeu! Vou encerrar a gravação aqui.